Boa tarde. Está informando aqui que o sistema está sobrecarregado. Vou desligar a minha também. Tá gravando, gente? Sim, Pro. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, Pro. Sim. Então pronto. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho. Todo mundo já sabe qual é o meu nome, né? Hoje a gente vai trabalhar com extração, isolamento, purificação e caracterização de biomoléculas e junto com elas a gente vai poder trabalhar e começar a entender um pouquinho sobre microscopia eletrônica de transmissão e de varredura, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que o óculos me deixou estressado. Pro, eu não sei se é só comigo, mas o áudio está bem baixo. Tá baixo, é? Eu estou ouvindo bem. Os bem. colegas estão também. Vocês estão ouvindo? Só um minuto, eu vou tentar aumentar aqui o áudio. Eu estou ouvindo bem, pode ser o seu, também. Neide. Não é o meu, não. Eu estou ouvindo bem. O meu tá no máximo. Para variar, hoje ele estava bloqueado de novo. Já ainda bem que deu tempo, ainda bem que deu tempo de eu mexer nas configurações. O meu tá. Meu volume tá no máximo. Dá para ouvir, só está baixinho, mas dá para ouvir. Tá certo, então. Então, a gente vai trabalhar, né, com a extração. E, a priori, vocês podem ter perguntado, pô, professora Márcia trouxe extração e colocou um artigo para a gente de microvesículas, por que ela não colocou tecnologia de DNA recombinante, né? Que todo mundo trabalha e que ela, por exemplo, ela trabalha com isso. Durante o meu doutorado, eu trabalhei com tecnologia de DNA recombinante para que eu pudesse expressar 4 proteínas. Essas 4 proteínas me deram o trabalho do cão, porque cada uma tinha um comportamento químico e físico diferente, então eu precisei utilizar várias técnicas de isolamento e de purificação. E a gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas, até porque a gente vai ter a oportunidade. Estou falando muito rápido, gente, porque às vezes eu falo muito rápido. Se eu falar muito rápido, vocês me sinalizem que eu falo um pouco mais devagar. E Tá aí bom. elas acabaram dando um certo trabalho e a gente vai conversar sobre isso, né, nas aulas seguintes, porque a gente vai trabalhar com proteômica, com as ômicas em geral, a gente vai falar um pouco de algumas técnicas que eu utilizei e a professora Lucimar pediu que colocasse, tá? Mas por que eu trago extração, isolamento, purificação, caracterização de biomoléculas, microvesículas? É porque vocês, hoje em dia, vocês estão trabalhando muito com ela, tá? Microvesículas era um tema que antes, né, não era estudado. Vocês vão ver isso no slide seguinte, que é nesse slide aqui que eu estou passando para vocês. Vocês vão ver que microvesículas, antes elas não eram dada a importância dela, né? A verdade é essa. Ela não tinha tanta importância como deveria se ter, né? Achavam-se que ela era responsável pelo processo de liberação de substâncias para fora da célula, pelo processo apoptótico, mas que não tinham tanta importância. E aí, quando começaram os estudos, que foi por volta de 1960, eles começaram a observar que realmente existia aí um potencial muito grande dessas microvesículas, principalmente no processo de interação celular. E aí começaram-se vários trabalhos a nível da biologia, da fisiologia, da fisiopatologia, estudo dessas moléculas, interação dessas moléculas, a importância que tem essas moléculas transportadas por essas vesículas, né, de um ponto a outro, por que se deve reconhecer e identificar essas moléculas, os mecanismos imunomodulatórios, por exemplo, de evasão de um parasita, muitas vezes estão intricados, envolvidos diretamente com essas micromoléculas, às vezes uma ativação de um gene se passa por essas moléculas, microRNAs, que são reguladores de vários processos, né, bioquímicos, imunológicos dentro do nosso organismo, perpassam por essas moléculas. E é por isso que eu trouxe. Então, está todo mundo, quase que todo mundo, trabalhando com vesículas extracelulares. Seja por exossomos, seja por microvesículas, corpos apoptóticos não muito, mas está sempre se trazendo, se trabalhando com microvesículas, tá? Ou com vesículas extracelulares, no caso dos exossomos, ou os corpos apoptóticos.
Então, nada melhor do que a gente. E o pior de tudo isso, né, ou o melhor de tudo isso, não sei como classificar, mas que existe uma dificuldade muito grande de você saber como isolar essas microvesículas. Primeiro, porque são partículas minúsculas, nanomoléculas, tá? E essas nanomoléculas nem sempre a gente consegue extrair com os métodos tradicionais. E, às vezes, mesmo com os métodos tradicionais, tem alguém que está com o alto-falante ligado, um cachorro latindo. Desculpa, eu nem tinha visto, pensei que tinha... Nada, não. E Pensei que mesmo tinha fechado. com os recursos que nós temos, obrigada, viu? Mesmo com os recursos que nós temos, às vezes a gente precisa, né, ter, na verdade, ter que ajustar aqueles métodos para que nós possamos aplicar para o nosso experimento, entendeu? Então, quando você quer responder a uma pergunta, se essas microvesículas são liberadas em um determinado compartimento, a função dessas microvesículas, o primeiro passo que você tem que fazer é extrair essas microvesículas, tá? Se você quer saber, por exemplo, se essas vesículas extracelulares, né, que eu sempre me refiro a microvesículas, porque é o que nós mais trabalhamos, mas tem também os exossomos, tá? Eu não trabalho com microvesículas, não trabalho com exossomos, né? Então, vesículas extracelulares, eu não trabalho. Mas eu ia trabalhar no meu pós-doc, na verdade, meu pós-doc ia ser com análises de microRNAs, tá? De células neuronais, e acabei desistindo e passando para outra vertente, mas o que importa é que quando você vai trabalhar com ela, você não encontra, tá? Você não tem livro-texto. Por ela ser muito recente, aproximadamente 21 anos, né, que a gente está trabalhando aqui com essas microvesículas. Então, é tudo muito novo. Então, você não consegue encontrar livro-texto que venha trazendo, que traga uma abordagem. Tem o The Cell, né, o capítulo 5, a quinta edição do The Cell, ele vem relatando o que são vesículas extracelulares, quais são as vesículas extracelulares e a função dessas vesículas, mas eu acho que não sei o que é que aconteceu, que eles tiraram esse capítulo e que era de suma importância. E hoje a gente não tem. Como nós não tínhamos, né, há 6 anos atrás, nós não tínhamos livro-suporte que nos trouxessem coisas sobre análise proteômica. Eu lembro que eu iniciei a proteômica em 2015, início de 2015, e a dificuldade foi enorme encontrar artigos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente encontra aí a Lavante, né? Mas antes a gente não conseguia, né? Então, quando a gente fala, né, dessas microvesículas, o que seriam, né, essas microvesículas? Por que elas atraem tanto o interesse da comunidade científica? Né? Porque a gente sabe que, apesar de elas terem aquele papel, que, como eu falei para vocês, de eliminação de substância, hoje a gente já sabe algo a mais, né, que seria a comunicação intercelular. Né? Então, como é que eu vou poder trabalhar com elas? Por que eu quero trabalhar com elas? E o que são essas microvesículas? O que seriam essas microvesículas? Né? Essas microvesículas, na verdade, elas são nanomoléculas, tá? Essas nanomoléculas, elas são revestidas por uma bicamada lipídica, ok? Por elas serem liberadas, por serem constituídas por bicamadas lipídicas, elas são liberadas, né, por qualquer célula, seja ela qual for, de forma constitutiva ou por qualquer tipo de estímulo. Qualquer tipo de estímulo pode vir a levar à construção dessas moléculas, tá bem? Então, quando você tem essas microvesículas, essas microvesículas, elas acabam, né, te levando à observação de que, apesar delas serem substâncias liberadas, né, e constituídas e revestidas por bicamadas lipídicas, ou seja, elas são constituídas por membranas, a origem dessas microvesículas acabam se diferenciando, tá? Vocês vão ver no slide seguinte que a gente vai ter algumas que são originadas, né, são provindas da região endossomal, que outras são provindas da membrana plasmática, da membrana biológica, seja ela qual for, e que outras vão ser provenientes do processo de sinalização em morte celular. Tá? Então, quando a gente vai, né, embora a gente saiba que existiu e que ainda existe várias controvérsias quanto à classificação das vesículas extracelulares, a gente sabe que vão existir outras definições,
como já ocorreram, mas hoje em dia a gente sabe que existe a Sociedade Internacional de Estudo de Vesículas Extracelulares, e elas acabaram adotando e padronizando 3 tipos de microvesículas, que são os exossomos, de vesículas extracelulares, que os exossomos, as microvesículas e os corpos apoptóticos. Uma coisa de interessante que eu quero falar para vocês é que, em geral, a literatura ela caracteriza o exossomo como sendo de 30 a 100 nanogramas, tá? E essa classificação ela é importante, Márcia, por que ela é importante? Porque a partir dessa classificação é que a gente vai poder identificar o tipo de microvesícula, o tipo de exossomos ou o tipo de corpo apoptônico, ou seja, o tipo de vesículas extracelulares no qual eu quero e estou trabalhando. E até mesmo para a fundamentação do seu artigo, quando você for publicar seu material, ele vai dizer, você utilizou que tipo de vesícula extracelular? Aí você vai dizer, não, eu utilizei um exossomo, porque tem padrão de peso molecular de aproximadamente 40 a 120 nanômetros, padrão de peso molecular de 50 mil ou de 500 a 2.000. Tá, e você utilizou algum marcador? Eu preciso ter um marcador que possa dizer, não, essas proteínas realmente são proteínas que são expressas, que são liberadas nesse tipo de vesícula extracelular. Então, no caso, para os exossomos, por exemplo, a gente tem a testrapanina, a gente tem a CD8, a gente tem a CD63, CD9, que são, na verdade, marcadores que vão indicar se você está trabalhando com a vesícula extracelular do tipo exossomos, tá? Não está muito ainda claro, muito bem determinado qual tipo de proteínas são liberadas, né, nas microvesículas, mas sabe-se que, se você estiver trabalhando com ela, 2 proteínas, aliás, 3, e um marcador são importantes, que são as integrinas, as selectinas e as CD40. E para os corpos apoptóticos, a gente tem a fosfatidilcerina. Alguém perguntou, e as anexinas, alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi um toque aí. Tá dando para ouvir? Estou dando para ouvir agora. Na realidade, essa era uma dúvida partilhada, né? Por mim, Cássia. Não sei se ela vai apresentar hoje. Gabriel. Pode falar, Cássia? Pode sim, Gabriel. Do Westerblot. Pode sim. A nossa dúvida, prof, era porque o Westerblot, ele apresentou, se eu não me engano, bandas fortes para CD63 e fracas para CD9. Eu não conheço muito bem, né, dessa técnica, mas me corrija se eu estiver errado. No caso, mesmo apresentando banda, existe a presença, né? Exatamente. Ele vai avaliar lá em peso molecular, em kilodaltons, e existe no banda tem a presença. Mas a força, né, da presença da banda, ela é característica pela quantidade dessas proteínas no estado? Foi isso que eu imaginei. Então, depois da cromatografia de exclusão de tamanho, provavelmente possam ser perdidos, né, algumas proteínas, e talvez por isso a banda foi mais fraca para a CD9? Seria essa analogia? Depende, não, nem sempre, tá? Porque, por exemplo, vai depender, você está certo, a concentração, tá? Tá diminuída, por isso que a banda ela tá menor, tá menos, né, visível, e você pode perder em vários momentos. Você pode perder durante o processo de purificação, tá? Sim. Talvez você purificou ali, você perdeu. É por isso que quando a gente faz, não é o foco nosso, né, aqui, mas quando você faz, por exemplo, um método de purificação, a cromatografia, ou seja, ela qual for, o certo é que você pega aquele esgoto, aquele material, né, que é dito como resíduos, e você guarde, e você faça lá também, se você tiver que fazer uma eletroforese, um stemblot, para poder verificar se a sua proteína não foi eluída ali, junto com o material, os detritos. E pode ser problema também na expressão. Talvez a bactéria que você utilizou para expressar, ela não esteja produzindo uma quantidade tão significativa, tão significante, entendeu? Então, depende do sistema heterólogo no qual você está trabalhando, vai depender da bactéria transformadora que você colocou seu DNA plasmidial ali para que ela pudesse expressar a sua proteína, vai depender do método de purificação. São vários fatores que podem interferir nessa concentração dessa proteína. O que importa, a priori, é que ela está produzindo. Se ela está produzindo, você já consegue trabalhar e fazer alguma coisa com ela.
Agora, se você quer otimizar a produção, aí você vai ter vários recursos de enriquecimento que vão desde do processo de expressão e que perpassa, obviamente, pelo processo de cromatografia. Certo, mas Tá? então eu pensei certo, não é isso? Um dos Um motivos dos é motivos. esse. Um dos motivos é esse. Eu acho que o artigo ele fala exatamente isso, que pode ter havido perdas na cromatografia de exclusão de tamanho, e talvez por isso a banda tenha ficado mais fraca para CD9 em comparação com CD63. Exatamente. Entendi. Outra pergunta. Na verdade, assim, Gabriel, o que o artigo fala com relação à perda em relação a tamanhos é de moléculas diversas, não as vesículas extracelulares. Moléculas diversas não foram identificadas porque o método que eles utilizaram só permitia Foi a um excelente identificação método. em Exatamente. determinado tamanho. A Isso. minha dúvida foi, ele Mas- utilizou os dois anticorpos, o CD63 e o CD9. O Vamos fazer CD63, isso. Vamos fazer disso. Vamos terminar a a gente continua na apresentação. área do trabalho, então a gente discute. É melhor. Joia. Porque Tá. senão a gente vai tomar muito tempo e vai acabar que a gente não vai apresentar os dois. Tá Certo. bem? Joia, Mas tranquilo. posso fazer só uma pergunta? Não é mais em relação à técnica, não. É só a questão da proteína mesmo. É uma curiosidade. As CDs, no caso, por exemplo, CD63, CD9, elas são proteínas integrais de membrana ou periféricas? São São integrais. proteínas periféricas de membrana. Até Periféricas? porque você vai identificar essas proteínas, né? Elas são utilizadas como marcadores exatamente por isso, que elas são liberadas nessas vesículas extracelulares. Entendi. Tá? Okay. Professora, Oi? vou aproveitar a deixa das dúvidas. Eu gostaria de saber o tempo, mais ou menos, da apresentação. Tem limite? 1 hora. Eu estou me programando aqui para terminar daqui a pouquinho e daqui 1 hora, mais ou menos, para cada apresentação é suficiente, eu acho, não? Ah, certo. Tá ótimo. Então, essa imagem Obrigada. aqui, gente, por nada, meu amor. Essa imagem aqui, você consegue ver as microvesículas, tá? Se ela é liberada, né, na membrana plasmática, ela vai ser chamada de microvesícula. Se ela é liberada pelos endossomos, elas vão ser chamadas de exossomos, tá? E se elas são liberadas a partir do momento que você tem a morte celular, elas são denominadas de corpos apoptóticos, que não tem aqui, mas que vale a pena vocês falarem, porque também são de interesse, né, para a comunidade científica, esses corpos apoptóticos que geralmente são liberados. Então, os exossomos, na verdade, eles são vesículas, né? A gente já viu que o tamanho deles são de 40 a 100, ou de 100 de 30 a 100 nanômetros, tá? Esses exossomos, eles formam o brotamento. Esse brotamento ele vai acontecer internamente na região de dentro da membrana, tá? E quando esses exossomos eles se formam por brotamento, você tem aí um fator limitante, que são as proteínas endossomais, que são aquelas proteínas que nós chamamos de multivesiculares, tá? Essas proteínas multivesiculares, elas vão participar do processo de empacotamento dessas vesículas, tá? E liberação dessas vesículas no meio exterior. Essas vesículas, elas virão carregadas de diversas substâncias, como a Alix, TSG1, 101, RNA mensageiros, né? RNA transportadores, vários tipos de RNAs a gente vai encontrar aqui, os microRNAs, né, que são RNAs que antes não eram tão considerados, tá? A gente sabe que as microvesículas elas vão ser originadas do processo de invaginação da membrana, né? Elas sofrem um processo de evaginação, e esse processo vai fazer com que essas microvesículas elas sejam liberadas. Existem proteínas, né, de membranas, como por exemplo as integrinas, CD40 e as selectinas, que são utilizadas como marcadores, como eu falei para vocês aqui, e que a gente vai trabalhar e vai descrever isso um pouquinho mais adiante, tá? Bem, então, qual seria, né, a origem, né? Onde é que essas proteínas, de onde é que elas se originam, né? Essas vesículas extracelulares, tá? Onde é que elas estão presentes? Onde é que eu posso encontrar essas vesículas extracelulares? Um fator importante que eu não falei para vocês no slide anterior é que eu posso encontrar essas vesículas praticamente em todas as células. Praticamente todo tipo de célula vai encontrar, você vai ter vesículas extracelulares, tanto em seres procarióticos quanto em seres eucarióticos.
é uma propriedade conservada ao longo das espécies, tá? Essas vesículas, juntamente com essas moléculas que elas carregam, tá? Então, não existe hoje em dia uma espécie que você possa dizer, não tem microvesículas, tá? Então, elas vão estar presentes em todas as células, tá? Elas, além disso tudo, essas microvesículas, juntamente com esses exossomos, eles são conhecidos porque eles têm, sim, essa capacidade, né, de reconhecimento mesmo da membrana. Você percebe aqui, ó, eles participam do processo de apresentação de antígeno via MHC classe 1 e classe 2, eles estão participando do processo de configuração da membrana, né, proteínas do citoesqueleto, são várias funções que estão integradas, inerentes. A gente vai ver essa imagem aqui em outros slides, porque ela é importante para a gente poder discutir um monte de coisa que tem aqui, tá? Então, já foi descrito, já foi documentado que quando você se refere a microvesículas, elas podem sim, não somente as microvesículas, como também os exossomos, estar intricadas e envolvidas nos sistemas imunológicos, tá? Elas podem atuar como moléculas aqui, ó, como moléculas apresentadoras de antígeno, tá? Elas podem atuar, por exemplo, estimulando a resposta imune antimoral ou uma resposta imune humoral. Elas podem funcionar como os fatores telerogênicos na supressão de uma resposta inflamatória. Então, alguns estudos já mostraram também que algumas dessas vesículas extracelulares que são derivadas, por exemplo, de plaquetas e de monócitos, elas acabam sendo capazes de fazer, montar estruturalmente um complexo enzimático que vai atuar como cascata de coagulação, por exemplo, ou essas moléculas podem estar envolvidas no processo fusional da célula. Então, existem N fatores interessantes e importantes que nos levam a estudar as vesículas extracelulares. Já no caso dos tumores, né, quando elas têm origem nos tumores, elas vão contribuir, por exemplo, para a progressão, né, inativação de linfócitos T, que são importantes, né, e as células TNK, NKT, por exemplo, que vão ser importantes para inativar o tumor, né, elas acabam induzindo ou inibindo a diferenciação, por exemplo, de células T, né, que são reguladores de tumores. Então, tudo isso está intricado nelas. Quando você pensa em sistema nervoso, né, e você pensa em vesículas extracelulares, você tem vários tipos de moléculas sendo secretadas, né, moléculas-alvo essas que funcionam como substâncias que vão regular principalmente o trânsito e a plasticidade de células neuronais. Então, muitas dessas microvesículas possuem microRNAs que acabam controlando todo esse processo, né, inflamatório que ocorre nas células da glia ou dos oligodendrócitos em geral. Células troncos, que a gente acaba trabalhando também, muitas vezes você vai trabalhar com células troncos, que você vai ver que vai ter muitas vesículas aí, e células diferenciadas de tecidos e órgãos, que podem também secretar, né? E por causa dessa diversidade, por causa dessa quantidade de elementos que estão intricados, né, nessas vesículas extracelulares, elas vão apresentar uma diversidade de função muito grande, são inúmeras as funções, tá? Elas vão participar de eliminação de materiais indesejáveis, como já se sabia que ela participava. Elas participam do processo de comunicação intracelular e regulação de vários microambientes celulares. Elas vão apresentar e internalizar diversos tipos de antígeno, por isso que elas são alvos, né, de estudo dessas microvesículas, principalmente para diagnóstico e desenvolvimento de vacinas, tá? Elas participam de vias de reconhecimento de antígenos e de moléculas, tá? Transporte gênico do material gênico de um lado para outro, transporte de partículas ou de moléculas infecciosas. Então, ela tem uma vasta gama de funções, né? E que são provenientes de moléculas que estão contidas naquele pequeno espaço que nós denominamos de vesículas extracelulares, tá? Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
E aí você poderia me perguntar o que é que leva à secreção dessas vesículas extracelulares? Qual é o mecanismo? Por que eu começo a produzir essas vesículas? Algumas são bem caracterizadas, bem conhecidas, outras não, e que por isso a gente acaba... Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Quem é? Desculpa, prof. Gabriel. Às vezes Oi, Gabriel. assim, normalmente a gente vê, isso aqui eu até ia perguntar, na realidade, realmente nessa questão das vesículas extracelulares é um assunto relativamente novo. Então, por exemplo, a gente vê que o processo de exocitose, ela envolve, né, algumas proteínas que fazem ali a forquilha na membrana, né, para o conteúdo ser liberado, como a vesnária, a tesnária. No processo, por exemplo, de liberação de microvesícula, eu creio que também hajam proteínas que vão fazer esse recorte, né, entre aspas. Tem alguma específica ou alguma limitadora, vamos dizer assim? Existem, a gente vai conversar daqui a pouco sobre elas, mas o que mais importa é por que elas são produzidas por essas proteínas. Sim. Porque a gente sabe que tudo que é produzido na nossa célula, no nosso organismo, tem um porquê, né? O processo de exocitose, por exemplo, é um processo, mas nem todo o processo de exocitose é que vai liberar essas microvesículas, essas vesículas extracelulares, tá, gente? Que fique claro isso. Mas que o importante aqui não é saber somente quais as proteínas, mas por que elas são produzidas, tá? Por que elas... a importância delas existe sim, a gente vai ver que existem várias proteínas que vão estar envolvidas nesse processo e que são importantes, como as excretes, né? A0, A1, A2 e A3, a gente tem as proteínas de membrana ARK, ECA, várias proteínas que vão estar envolvidas nesse processo. Mas o que eu perguntei aqui, na verdade, é por quê, né? Por que essas proteínas, né? O que é que vai levar à secreção dessas vesículas, tá? A gente sabe que são elementos que são importantes, mas por que elas vão ser produzidas? Elas vão ser produzidas ou de forma espontânea, a célula está produzindo ela ali, ó, indefinidamente, sem motivo, sem razão, mas por trás, obviamente, deve ter alguma razão por isso, ou por algum mecanismo, ou algum evento que vai estimular, por exemplo, a produção dessas vesículas, como, por exemplo, quando você tem um aumento do cálcio intracelular, que você sabe que se você tem aumento de cálcio intracelular, você vai poder gerar, né, alguma ativação de miosinas actinas, tá? Ou então você pode gerar um aumento dessa produção quando você tem, por exemplo, reconhecimento, processo de reconhecimento no citoesqueleto, tá? Ou então em situações de hipóxia do paciente, então o paciente está numa situação de estresse muito grande, um estresse, ou uma situação de hipóxia, ou uma situação de estresse oxidativo, todos esses fatores podem levar à produção, tá? Exacerbada de microvesículas, ou de exossomas, ou de corpos apoptóticos, que o conjunto como todo se refere às vesículas extracelulares. Tá bom? Posso fazer só mais uma pergunta? Pode, meu amor. Assim, o que é visto, né, até no Leninger mesmo, tem essa informação que normalmente alguns receptores de membrana plasmática, eles estão presentes em balsas, né, que é o processo ali de sinalização, que são diâmetros, vamos dizer assim, onde os lipídios de membrana, eles normalmente apresentam um comprimento diferente dos demais. Então, isso já foi associado a processo de sinalização. Isso acontece também em relação à secreção de microvesículas. Normalmente, essas microvesículas são secretadas de regiões na membrana plasmática que contém essas balsas, ou isso independe? Olha, eu não saberia te dizer afinco se você precisa ter uma região específica. O que eu posso te dizer é que quando ocorre, né, a formação dessas balsas, dessas bolsas que vão ser liberadas, no caso das microvesículas, porque tem umas que não são liberadas pela membrana, e sim na região interna pelo endossomo. Sim. Então, você tem uma fragmentação, vamos dizer assim, da membrana para que isso aconteça, entendeu? Existe um ponto específico que você tem todo um rearranjo na membrana, até mesmo para conservar a simetria. E vai ter um momento que a membrana ela fica instável, exatamente por causa do nível de cálcio. Quando a gente está no laboratório de pesquisa, o que é que a gente faz para poder liberar
as camadas monocromáticas, né, da garrafa de cultura, a gente submete a célula a um estresse, né? Que estresse seria esse? O cálcio, né? A gente coloca cálcio, ela libera. Tem que ser uma exposição muito rápida, porque você leva a célula, pode levar a célula à morte. Então, quando você tem um aporte muito grande de cálcio na célula, você acaba tendo a formação, a célula incha e começa a formar bolsas, que aí vai fazer com que ocorra a liberação dessas vesículas, né, da membrana. Então, eu não sei te dizer, Gabriel, sucintamente, se você vai ter regiões específicas na membrana para a liberação dela. Eu sei que ela vai ser liberada em vários momentos, em vários. Ela está comprometida com várias situações que vão acontecer na célula e que vai levar à formação dessas microvesículas, no caso, na membrana. Tá bem? Obrigado, prof. Então, quando a gente fala, né, da geração e formação de vesículas extracelulares, eu não trago aqui para vocês a formação dos corpos apoptóticos, até porque não iria dar tempo, né, mas sabendo, como eu falei para vocês, que é de suma importância, porque a partir dele é que você vai ter a liberação, né, desses elementos no nosso organismo. Mas eu trago para vocês a biogênese das vesículas extracelulares exosomais e das microvesículas, né? Que é importante a gente, pelo menos, entender como é que vai começar isso aqui, né? Então, a formação dessas vesículas, ela vai se dar, né, dentro de corpos, né? Que são aqueles corpos que nós chamamos de corpos multivesiculares, tá? Essas vesículas são chamadas de vesículas intraluminais. Então, quando eu tenho a formação dessas vesículas intraluminais, eu vou ter dois processos aí, tá? Eu vou ter um processo no qual esse processo vai ser dependente da proteína chamada proteína SCREPT, que é uma proteína do complexo endossômico, né? Que ela participa da triade de requerimento para transporte, e eu vou ter um processo que vai ser independente dela, tá? Então, eu vou ter dois processos intricados aí, entendeu? Então, quando eu tenho o complexo, né, dessas vesículas intraluminais, ela vai começar quando eu tenho aí a membrana endossomal se reorganizando em microdomínios, e aí, quando essa membrana endossomal ela se reorganiza em microorganismo, ela vai ser enriquecida por essa proteína aqui, que é a tetraspanina, tá? Que são proteínas de transmembrana, tá? Ó, são proteínas de transmembrana. E o que acontece com essas proteínas transmembrana? Que o problema da bioquímica e da biologia molecular são essas palavrinhas, né, gente? Que acaba fazendo com que a gente se engasgue aqui. Então, essas proteínas, né, elas são reconhecidas, né, pelos seus receptores CD9, CD63, CD81, né, e elas funcionam, na verdade, para agrupar o mecanismo, né, que vai formar essas vesículas intraluminais, ok? Então, a gente vai ter praticamente 4 tipos de SCREPT, A0, A1, A2 e A3, tá? Cada uma, obviamente, vai ter uma função. A1 e A2 vai ser responsável por sequestrar proteínas na membrana endossomal, enquanto que A3 ela vai contribuir para o fechamento e o deslocamento dessas vesículas intraluminais, tá? Pronto, você tem ela aqui, certo? Ela formou, essa via que foi formada, ela é uma via independente, tá? Só que você pode utilizar vias alternativas, tá? E nessas vias alternativas, você vai ter a transpanina, só que essa transpanina aqui, o que é que ela vai fazer? Você vai ter microdomínios também, só que esses microdomínios, né, ela vai gerar a formação aqui dessas vesículas a partir da esfingomielina. Essa esfingomielina, então, vai ativar a produção e acúmulo das serinas, e essas serinas, então, irão gerar vesículas, independentemente dessa região aqui que está sendo formada, tá?
E, além da produção, né, do exossomo por essa via aqui, a gente também pode ter a produção do exossomo próximo à membrana, mas por outra via, que é uma via, né, que nós chamamos de uma via independente, tá? Só um minutinho, gente, deixa eu ver um negócio aqui. Minha mãe está me chamando rapidinho, viu? Pronto. E aí, tá todo mundo aí? Sim, Pro. Sim, Pro. Pronto. E aí, você tem, né? Apesar de você tem esses elementos que vão ser produzidos, que vão ser expressos, né? Que são elementos de via independente, ou de via independente ou de via dependente, certo? Só que a gente tem alguns fatores que são importantes, que não estão sendo mostrados aqui, mas que são de merecida importância para que a gente consiga entender isso, tá? Quando essas tetraspaninas, né? Elas estão presentes em exossomos, mas elas estão presentes juntamente com a proteína RAB, GTPase, por exemplo, elas vão estar envolvidas, por exemplo, na biogênese e secreção desses exossomos. Mas quando eu não tenho essa proteína RAB, né? Essa proteína RAB, que é importante no processo fusional, né? De formação da bolsa mesmo, da proteína, da vesícula, aí eu vou ter concentrações muito baixas e aí eu vou ter que ter uma maquinaria alternativa, tá? E é justamente por isso, dessa forma, que se presume que existe um processo fusional à parte e que esse processo fusional, obviamente, seja diretamente relacionado com a produção do cálcio, tá? O cálcio citossólico, quando você tem aumento, você aí vai ter a produção dessas vesículas extracelulares, tá bom? E aí você tem o processo de formação de microvesículas, tá? A biogênese dessas microvesículas, e essas microvesículas, elas vão ser formadas por brotamento, né? A gente sabe que vai ter um brotamento sendo surgido aqui na nossa membrana, ok? E que esse brotamento ele vai envolver mecanismos distintos de biogênese, tá? De formação de microvesículas, tá? Então, e que vai ser distinto e diferente daqueles processos que regem a formação dos exossomos, tá? Então, a formação dessas vesículas, elas vão envolver principalmente aqueles constituintes da membrana, tá? O rearranjo da membrana, o citoesqueleto, vai haver recrutamento de proteínas diferentes daquelas proteínas que são recrutadas durante o processo da formação dos exossomos, tá? Então, você vai ter aí a interação, né, de proteínas de citoesqueleto, tá? Essas proteínas do citoesqueleto, juntamente com a membrana plasmática, vai fazer com que você tenha aí um aumento de enzimas citolíticas, citossólicas, tá? Esse aumento de enzimas citossólicas pode gerar degradação de proteínas e induzir a desmontagem desse citoesqueleto, tá? Então, você vê aqui que você tem uma separação, tá? Tudo isso tem que ser muito bem coordenado, tá? Porque você não pode romper as estruturas da membrana, você tem que conservar a simetria. Vocês sabem que a membrana plasmática ela é assimétrica, né, gente? Ela é assimétrica e essa assimetria que possibilita ela estar em repouso, ela está em potencial de ação. Então, o processo de polarização e despolarização da célula é importante e a polarização da célula, um dos fatores é a simetria iônica, ou seja, a diferença que há entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, todo esse processo ele tem que ser regido, ele precisa ser controlado para que você não cause um dano, tá, a essa célula. Então, quando você tem aumento do cálcio, como eu falei para vocês, quando eu quero
abalar a estrutura da minha membrana, o que eu faço? Aumento os níveis de cálcio. Então, o cálcio ele acaba abalando a estrutura, tá? E faz com que a molécula se rompa. Então, concomitantemente ao que está acontecendo aqui, devido a essa interação que está havendo do citoesqueleto, você tem as translocases, tá? As propipases, as flipases, né? E essas translocases, que são moléculas transportadoras de lipídios, né? Que são enzimas que vão estar envolvidas tanto na troca de lipídio entre o folheto interno, quanto também no folheto externo da bicamada, elas que são importantes para que possamos manter aquela assimetria na nossa membrana, certo? Então, são exatamente essas moléculas que vão ser ativadas para que eu possa induzir uma membrana, uma alteração dentro da minha bicamada, tá? Favorecendo com isso o quê? O brotamento da minha célula, tá? Para que tudo isso aconteça, o que é que vai acontecer? Essas translocases, tá? Embora elas tenham sido supostamente ativadas no momento em que você tem uma ativação do cálcio citossólico e que está claramente associada a uma ruptura do citoesqueleto e também, obviamente, o brotamento, né, da membrana, são essas translocases que irão impulsionar e induzir essa curvatura que vai existir na membrana plasmática, formando, portanto, o quê? As vesículas, as microvesículas, tá? Então, isso vai se dar exatamente por causa dessas translocases. E independente, né, independente a esse processo, essas translocases, juntamente com as fropases, né, ou ambas, vão fazer com que você tenha, né, ela acaba gerando um desequilíbrio na nossa membrana. Quando ela gera esse desequilíbrio, é que você tem realmente essa curvatura sendo formada, e a partir dessa curvatura você tem um fechamento, o flop, né, que eles acabam chamando de flop, e aí você acaba tendo a formação dessas microvesículas, tá? Para que tudo isso aconteça, não está sendo mostrado aqui, né, mas você tem a hidrólise daquela molécula chamada de fosfatidilcolina, tá? Que vai ser ativada pelo fator 6 de ribosilação de ADP, que é a ARF6, tá? Essa ARF6, ela vai produzir ácido fosfídico. Esse ácido fosfídico, que vai estar ligado à membrana, por sua vez, ele vai recrutar as proteínas quinase ERK, e uma vez ativado e recrutando essas proteínas quinase ERK, você vai ter essa proteína ERK, ela vai fosforilar, tá? Vai fosforilar quem? Olha aí, a cadeia leve de miosina, tá? E quando ela fosforila essa cadeia leve de miosina, você tem a contração da quitina, e, consequentemente, você tem o pinçamento, ou seja, o fechamento dessa estrutura aqui que está sendo formada, que é essa estrutura vesicular, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Sou eu, Pro Rafael. Não sei se é um outro grupo, mas ácido fosfídico, no caso seria o fosfatídico? O ácido... iguais. Iguais. Ácido fosfídico, fosfatídicos, substância fosfatídica. Entendi. Maravilha. Deu. E existem alguns relatos na literatura hoje em dia, gente, que já vem sugerindo que quando você... o que acontece? Existe recrutamento de outros genes e que vão induzir a ativação da proteína SCREPT, aquela proteína que são responsáveis pela produção dos exossomos. E essas proteínas que vão ser responsáveis pela produção do exossomo vai resultar também no brotamento nas microvesículas. É por isso que ainda não está tão bem compreendido, tão bem esclarecido o comportamento de gênese, de origem das microvesículas. E por isso que quando a gente vai trabalhar com as microvesículas, a gente tem que utilizar não somente um marcador, mas pelo menos dois, para realmente ter certeza de que aquelas vesículas que você isolou realmente se trata das microvesículas. Tudo bem, gente? Bom, se 5h30, né? 4h30, 3h30, acho que dá tempo. Tá? As vias alternativas, né? Que são, eles utilizam essas duas vias alternativas aqui, que são a
GS1 e a VPS-A4 ATPase, que acabam ativando as vias das scraps, que faz com que ocorra a liberação dessas microvesículas, tá? E aí eu volto para essa figura novamente, porque o que é que tem nessas microvesículas que são tão importantes e que nós queremos entender como é que elas funcionam, né? Então, a gente vê que elas são constituídas de proteínas, são constituídas de lipídios, diferentes tipos de lipídios constituem ácidos nucleicos, né? Então, como é que essas moléculas, essas proteínas, né, podem ser estudadas? Podem ser estudadas como foi Rafael, não foi? Acabou de falar aqui, se referiu. Rafael e Cássia, do Western Blot. Foi Gabriel. Desculpa, Gabriel. As técnicas de Western Blot, que foi a primeira, uma vez eu estando lá na Áustria, o colega me perguntou, você sabe qual é um meio proteômico de se analisar e verificar se existem proteínas sem que você precise fazer um espectrômetro de massa? Aí eu falei, o Western Blot. Aí ele é exato, e o Western Blot. O Western Blot é um proteoma ali. Só que o que acontece? A sensibilidade do Western Blot, quando comparado, por exemplo, com a espectrometria de massa, nem se compara, porque é bastante inferior, porque o Western Blot, como a eletroforese, né? A eletroforese, ela separa as proteínas por carga e peso molecular. Aí vem o Western Blot, se você tiver um anticorpo contra aquela proteína, ele vai separar exatamente aquela proteína ali, tá? Mas só que, se você tiver um anticorpo contra uma determinada proteína, você pode, contra proteínas humanas, você pode separar uma quantidade muito expressante de anticorpos contra aquela ali. Por exemplo, anticorpo anti-IgG. Aí você vai ter um apanhado ali de proteínas específicas. Só que dentro daquelas proteínas que você apanhou, você vai querer uma proteína específica, né? Então, o Western Blot é uma técnica que você pode utilizar para poder fazer o reconhecimento de proteínas. Só que você vai ter maior trabalho e ela não vai isolar a sua proteína. É diferente da espectrometria de massa, que a espectrometria de massa, o que é que ela vai fazer? A espectrometria de massa vai fazer um gel 1D ou um gel 2D. O 2D é um gel 1D ou um Big Gel, né? E, além desse, você pode separar também pelo o gel por separação isoelétrica, tá? E aí você tem as moléculas exatamente separadas, e aí, a partir daquele isolamento daquelas moléculas, são separadas não somente pelo peso molecular, não somente pela carga, mas agora também pelo ponto isoelétrico daquela molécula, que é específico. Aí você pega aquele pedaço ali e submete uma espectrometria de massa e encontra. Então, essas microvesículas, essas regiões, né, onde você tem essas microvesículas carregadas de proteínas, elas surgiram como elemento, como via de interesse de estudos para vários tipos de perguntas que foram suscitadas ao longo do campo científico, né? Essas proteínas, elas vão estar presentes na região citossólica, vão estar presentes na região membranar, tá? Elas podem estar presentes em organelas específicas, nas mitocôndrias, no cloroplasto, nas nucleases, nos complexos golgienses, que é a partir delas que são também, muitas delas podem ser originadas. A maioria das proteínas exossomais, elas também vão estar presentes, né, nos complexos de histocompatibilidade, classe de histocompatibilidade do tipo 1 e do tipo 2, né? A gente vai ter proteínas que vão estar muito mais associadas do que as outras, como a gente viu lá. A gente tem os marcadores dessas proteínas. As regiões, os lipídios, uma coisa interessante que tem dessas microvesículas, se são membranas, né? Por que eu tenho as mesmas estruturas da minha membrana? Porque se é uma membrana, microvesículas são revestidas de camadas lipídicas, só que as lipídios são os mesmos, né? Sendo que alguns vão ter uma concentração maior que as outras, isso aí é óbvio, que a gente sabe que existe, tá? Mas, quando comparado à membrana biológica de um determinado compartimento, ou quando comparado, por exemplo, com a membrana biológica da nossa célula, você observa que o percentual de estruturas que são compostas por aquelas vesículas externas é de aproximadamente 30%.
tá? Então, um percentual menor. Então, elas são independentes. Não há dependência dela para com a membrana celular, por exemplo, ou para com a membrana no qual ela está sendo produzida, ou, por exemplo, a membrana mitocondrial. Elas são independentes, elas caminham separadas, tá? Isso é importante ser dito aqui. E, além dos lipídios, a gente ainda tem os ácidos nucleicos, ó, os RNAs mensageiros, os microRNAs, tá? E esses elementos, eles foram objetos de estudo, né? Objeto de interesse. Muitos de vocês aí, eu acredito que estejam trabalhando com esses elementos nucleares que estão presentes nessas vesículas. Essas moléculas de RNA, muitos acreditam que não somente as moléculas de RNA, mas alguns estudos já vêm mostrando que moléculas de DNA podem estar presentes também nessas vesículas. Eu não trouxe para vocês, porque não é algo ainda que está totalmente fundamentado, mas tem muitos autores aí acreditando que dentro das microvesículas vão estar, não somente das microvesículas, como também dos exossomos, vocês vão encontrar uma quantidade significante de DNA e que aí dão a elas uma independência, uma propriedade única, né? Estudos já vêm mostrando também que tanto RNAs mensageiros como os microRNAs vão estar associados a essas microvesículas, que são fundamentais e que são transferidos para uma determinada célula receptoras, tá? E que inclui, quando você tem esses microRNAs interagindo com a sua célula receptora, aí a gente começa a falar em respostas imunes, né? Interação de respostas imunes, sinalizações celulares, cascata de sinalizações que ocorrem a partir dessas microvesículas, tá bom? E aí a gente falou um pouquinho das microvesículas para que a gente pudesse chegar aqui, ó, nos princípios de isolamento, porque eu acho que a pior parte de se trabalhar com microvesículas é você poder isolar essas moléculas. Primeiro que você precisa encontrar um método que se adeque às suas necessidades. E segundo, que nem sempre, né, não é de primeira, a gente está trabalhando com coisas não visíveis, materiais não visíveis, e que, infelizmente, você vai ter que submeter sua amostra e passar por diferentes fases até que você consiga excluir. Aí você tem aqui o fator tempo, você tem o fator economia, porque nem sempre, por mais que você queira, por exemplo, o método de ultrafiltração e de densidade são os métodos padrão ouro, né, para detecção de microvesículas e de exossomos, mas nem todo mundo consegue, né, porque é caro. É caro e nem sempre você tem uma ultracentrífuga para poder submeter a sua amostra a diferentes fases, para que, a partir disso, você consiga obter o seu material, tá? Então, a gente já sabe, né, que existem técnicas, obviamente, métodos de separação, tá, desses componentes celulares e, principalmente, métodos que irão separar. Se você observar aqui, ó, você tem vários tempos de rotação, né, diferentes tempos de rotação, para que ocorra realmente a separação dessas moléculas, tá? Você observa outra coisa aqui. Aqui você tem o material, o conjunto, né, com todos os materiais contidos naquela célula aqui. Você submete essa célula a uma centrifugação que gera a amostra celular de alguns elementos. Quando você gera a amostra celular, obviamente o material ele vai extravasar. Uma coisa interessante, que eu não sei se vale para o método de identificação de proteínas proteômicas a nível de microvesículas. Porque quando você submete essas células aqui a uma amostra celular, o que é que vai acontecer? Ela vai liberar vários materiais, tá? Então, alguns materiais aqui, né, que são liberados durante a amostra celular ou durante o processo apoptótico da célula, não pode estar presente, porque, caso contrário, invalida seu material, tá? Então, por exemplo, proteínas do núcleo, tá? Elas não podem estar presentes de jeito nenhum. Se estiverem presentes, é porque tem algo de errado. No caso das microvesículas, devem ter algo que procurem isso quem estiver trabalhando com microvesículas, porque no meu caso, para a publicação do meu artigo, eles perguntaram como é que eu poderia confirmar que aquelas proteínas foram proteínas existentes do... Eu esqueci quais foram as proteínas. Foram proteínas
estonas, tinha a presença de estonas, algumas estonas apareceram no meu trabalho. E aí você acaba invalidando, né? Inviabilizando o seu trabalho. No meu caso, eu justifiquei que houveram sim, houve realmente. Eu trocava o sobrenadante a cada 48 horas. E não somente o sobrenadante, como eu fazia também a purificação das lavas. Então, a cada 40, uma vez por semana, na verdade, eu fazia o processo de purificação, eliminando as larvas mortas e deixando só naquele meio as larvas viáveis. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Se eu não fizesse isso, meu trabalho ia por água abaixo. E olha que na época aqui não tinha muito espectrômetro de massa. Fiocruz só vive quebrado, não sei se resolveram o problema da Fiocruz Bahia. Queriam me mandar para Fiocruz Rio. Eu acabei indo para Salzburgo, para a Áustria, para poder fazer esse trabalho. Imagina só, na hora da publicação, você não poder publicar porque tem alguma coisa que possa vir a comprometer o trabalho, né? O seu trabalho todo aí. Então, aqui quando você fala nesse método de ultrafiltração, método de densidade, né? O método de ultrafiltração, ele vai usar o quê? Ele vai usar forças centrifugares diferentes, você pode observar aqui, ó, tá? E aí, a partir dessas forças, você acaba tendo a separação, tá? Não somente, né, não somente, aí você vai ter aqui a célula, tá? Essa célula, você submeteu essa célula a uma substância, tá? E quando você submete essa célula a uma determinada substância, você faz um sistema, primeiramente, de lavagem. Geralmente, eles utilizam PBS, né? A gente utiliza o PBS mais barato, mais econômico e tudo mais. E aí você faz um sistema de separação das moléculas por ultrafiltração, tá? Você percebe que você tem a mesma molécula sendo separada em dois momentos diferentes. Tem uma dicotomia aqui. Ele utilizou aqui a centrífuga de 300G, submeteu essa célula a uma centrifugação por 10 minutos, depois ele aumentou a centrifugação para 2000G, e depois de 30 minutos, ele submeteu a 1000G por 30 minutos, tá? Para retirar os detritos. Aí você vê que só tem um exossomos aqui. Aí, essa técnica aqui, que é a técnica de gradiente de densidade, né? Que é a técnica que acopla o processo de ultrafiltração com o gradiente, ela vai separar a molécula de acordo com a densidade dela. Então, quando você pega, né, uma centrífuga com um gradiente de 10.000 a 20.000, você consegue separar moléculas com peso molecular que vai de 10 a mais ou menos 60 nanogramas. Tá? E aí você realmente, por ultrafiltração, você acaba tendo o isolamento e a confirmação de que você está trabalhando com os exossomos aqui. Diferente dessa técnica aqui de ultrafiltração. Isso aqui é furada, viu, gente? Você vai colocar aqui por 70 minutos a 10.000G, depois 20.000G, depois 70. Só que, às vezes, essa técnica é falha, certo? Muitas das vezes, você começa a fazer e dá problema, tá? Pro, como é que a gente pode falar? Tem alguém querendo falar aí? Tem alguém querendo professora, falar? Sou eu. Patrícia. Oi, Patrícia. Tudo bom? Então, queria ter uma dúvida aqui que eu tenho assim. Essa técnica de ultrafiltração e densidade para a identificação de proteína, seria possível também em célula vegetal, através de trabalhando com extrato vegetal, porque às vezes a coloração do extrato não atrapalharia, não? Paty, ela não identifica, não é uma técnica de identificação, tá? É uma técnica de isolamento, separação. Entendi. Entendeu? Ela não vai identificar qual é a molécula que está ali, não. Ela vai separar. Ela separa a proteína, para identificar tem que ter uma outra técnica. Exatamente, ó. Aqui, por exemplo, tá vendo? Ela pegou a amostra, tá vendo? Ela pegou a amostra, gerou uma lise nessa célula aqui, tá? Quando ela gera a lise, a célula morre. Quando a célula morre, você tem a célula e mais detritos, né? Aí você submete a uma centrifugação novamente, aí você retira os detritos e deixa só o quê? Deixa só moléculas com baixo peso molecular, no caso do interesse.
Sim. Para ter uma maior certeza, ela ainda submete a mais 2 ultrafiltração, se for o caso, né, da técnica só ser a técnica de ultrafiltração, e se for no caso de você querer realmente isolar por densidade, que te dá uma maior confiabilidade, né, daquele trabalho, aí você vai utilizar a técnica de gradiente de densidade, que vai separar. Agora, existe, sim, tá. isolamento, né, de vesículas exomais, ou de vesículas, ou de microvesículas em vegetais. Agora, Entendi. a técnica de identificação, para você identificar, ou você vai utilizar um marcador molecular, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Esses Sim, aqui, ó, todos esses aí você pode fazer, por exemplo, um multiplex, tá? Você pode sim, utilizar, ou a técnica padrão ouro que todo mundo está utilizando, que é a microscopia eletrônica de transmissão de eletrônica, varredura, isso. que aí Aham, você vai ter uma confiabilidade maior, entendeu? entendi. Mas não tem problema nenhum caso trabalhando com extrato vegetal com coloração diferenciada, assim, né? Porque, Eu acredito que não, porque o entendi. que te interessa não é o corante em si, sim. Sim, Você é a separa proteína. por carga, por peso molecular ali, tá entendendo? Certo, Não é entendi. nem por Uhum, carga, e sim por peso molecular, por peso. entendeu? Ok. Obrigada, Gente, professora. alguma dúvida? Eu tenho uma voz feia, mas eu não mordo não, viu? Eu tenho uma dúvida. Uma vez que seja feito o processo de ultrafiltração para separação, como a senhora falou, e o processo de ultracentrifugação para separação das células e lise celular, como é que é feita, por exemplo, a determinação do ponto isoelétrico Não, da... aí já é outra técnica, tá? A determinação do ponto isoelétrico a gente faz para a detecção de proteínas que vai se submeter à espectrometria de massa, tá? É uma outra técnica, é outra coisa. Quem é que está falando? Evelyn? Evelyn. Oi, Evelyn. Tá, porque é o trabalho, não é isso? Então, o que acontece? Isso. Quando você tem a separação dessas proteínas, você vai agora fazer uma eletroforese, tá? E essa eletroforese, ela vai ser, como é que eu posso dizer? Quando você separa as suas proteínas por peso, carga molecular, só que tem um detalhe importante aí, que é o peso isoelétrico. Então, cada proteína ela tem um pH específico, tem um peso isoelétrico específico para ela. Então, você acaba separando esses pontos, tá? E quando você separa, você acaba individualizando cada uma das proteínas e analisando por espectrometria de massa, entendeu? Aí você pega um apanhado de proteínas e submete ali aquelas proteínas a um espectrômetro de massa. Geralmente ele vai estar acoplado a uma HPLC, gente. Alguém me ajude aí? De alta afinidade. Cromatografia de alta afinidade, que aí vai gerar a identificação das moléculas presentes ali naquele exossomo. Entendeu? Entendi. Então, a gente só determina o ponto isoelétrico quando vai aplicar a técnica de espectrometria acoplada ao HPLC? Isso. Geralmente é quando você vai aplicar a técnica de espectrometria de massa, tá? Entendi, E a gente vai pronto. trabalhar Obrigada. com isso em aulas seguintes também. A gente não vai ficar voando quanto a isso, não, tá? Esse método, gente, aqui é um método de cromatografia. A gente tem vários métodos de cromatográficos. A gente vai trabalhar com métodos de cromatografia também, até porque eu trabalhei com vários métodos de cromatografia, tá? E você consegue observar aqui que esse método de cromatografia, ele é um método, né, que você vai ter aqui a separação do seu material por exclusão de tamanho, ou seja, por peso molecular. Aqueles resíduos que... Ai, meu Deus, para falar o nome errado. Gabriel, né? Gabriel perguntou se podia a densidade da banda, né? Do Westenblot. Foi Gabriel? Eu não sou como professor Simone, não, eu tenho uma dificuldade Foi. de gravar o nome. Então, o Gabriel falou quanto à questão, né? Eu falei, não, aí você vai depender, vai ter que saber da onde é onde é que você perdeu as suas moléculas, ou se você não perdeu, se é cada
da expressão dada por uma determinada bactéria, né? Mas nesse caso aqui, ó, no caso da cromatografia, que é a exclusão por tamanho, onde você tem aqui beads, tá? Em gel, onde você vai colocar a sua amostra. Aí sua amostra, você vai colocar um eluente, e quando você coloca um eluente, primeiramente sua amostra, aquelas moléculas, né, que têm pesos moleculares menores, elas acabam saindo primeiro, tá? Moléculas com peso molecular maior, elas acabam saindo depois. E aí, até que você encontra ali, geralmente esses tubos, eles já vêm especificando, né, em qual é o peso molecular específico, e aí você, de acordo com a técnica que você usar, sua molécula, então, ela é eluída, de acordo com o quê? Com o peso molecular no qual está sendo exposto. O que é que tem aqui para poder fazer com que eu tenha a liberação das minhas moléculas? Poros, tá? Tem poros de diferentes tamanhos, e esses poros com diferentes tamanhos, por exemplo, moléculas com poros de 100 nanogramas, de 50 nanogramas, de 30 nanogramas, né? De 30 a 100 nanogramas, que elimina aquelas que têm de 10, por exemplo, abaixo de 30, e aquelas que são acima de 30. Então, você fica só com essa molécula aqui, ó, com esse tubo aqui, e aí você acaba isolando, né? É por isso que a técnica de isolamento, separando o que é a sua molécula de interesse, certo? Pode falar. Oi, Pro, é Cássia. No artigo que a gente vai trabalhar hoje, ele falou de 20 frações. No caso, cada um desses eluentes da fase móvel, cada vez que a fase móvel passa pela coluna, eu tenho uma fração? Sim. Você vai ter uma fração diferente. Aquele tem 1, Significa 2, 3, que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. essas 20 frações, no caso, têm peso molecular crescente. Vão ter, no caso da exclusão por tamanho, vão ter pesos moleculares, no caso, decrescentes. Decrescente. Vai decrescendo. Joia. Tá, O ideal eu era meio que neurótica com isso, entendeu? Eu não fazia para vesículas, mas fazia para obtenção das minhas proteínas. Então, aqui, pegava tudo. Na verdade, eu fazia o gel de tudo aqui. Então, como o meu eu tinha por exclusão de tamanho, eu tinha por afinidade e eu tinha por carga. Então, tinha dias da minha bancada ficar lotada, assim, e pedir ajuda aos meninos lá do quinto andar da Neuro, aos meninos da Lab Imuno, porque eu precisava, eu deixava todos. E graças a Deus que eu fiz isso, porque eu não sei o que é que acontece, às vezes o cromatógrafo não funciona da forma como deveria funcionar, e aí, por algum motivo, que não se sabe o qual, eu consegui pegar minhas bandas, pelo menos uma, em uma região que você via lá o pico bonitinho, tá? Do soluto lá, bonitinho. O pico que eu via não era o pico da minha proteína. O pico menor e mais discreto, que era onde a minha proteína estava. Eu tinha uma proteína chamada TES26, que é uma proteína uma âncora da fosfatidilcolina, né? Uma proteína ancorada à membrana, e que essa proteína ela é de supra importância para detecção do antígeno do parasito pelo hospedeiro. E ela está sempre presente, e ela é isolada, né? Ela é única para a espécie. Então, ela seria uma excelente proteína para diagnóstico. Só que me deu um trabalho do cão para poder para poder trabalhar com essa proteína. Mas no final deu tudo certo. Eu não entrei em fases móveis, nem fases eluentes aqui, porque a gente vai ter uma aula só para cromatografia, tá, gente? Então, o que eu quero explicar a vocês aqui é que a gente tem realmente a utilização de cromatografia, que é por exclusão de tamanho, e que é utilizado para obtenção de microvesículas. Mas, como eu já havia dito a vocês, não é uma técnica muito utilizada, é uma técnica que pode ser alinhada a outros fatores que possam vir a contribuir, entendeu? Pode falar alguém aqui. O Pro, e aqui no ICS, tem alguém que trabalha com essa técnica? De cromatografia por exclusão? Sim, cromatografia por exclusão.
Não, aqui Então, não. Tem alguns laboratórios que trabalham com cromatografia por exclusão de tamanho. O laboratório da professora Neuza, que é o laboratório de onde eu saí, tá? A professora sim, Karina Pinheiro, o professor Luiz Pacheco, eles trabalham com a técnica de cromatografia, mas, assim, não é a técnica em si, é o cromatógrafo, entendeu? entendi. Então, a gente tem um cromatógrafo, a gente não, que eu não estou mais lá, mas o cromatógrafo de ponta, né, que faz por exclusão de tamanho, por afinidade, por carga, por Sim, vários métodos que são utilizados. Agora, o que acontece se você quiser utilizar? Primeiro, você precisa solicitar sim, autorização à professora e, isso. segundo, comprar a coluna, entendeu? Ah, isso que eu ia te perguntar agora, essa questão da coluna, né? Isso, aí você teria Porque que é comprar, sempre o grande problema. E a entendeu? senhora, eu pensei que a senhora estivesse lá ainda, a senhora tem que não está lá mais, né? Estava até com uma pontinha de esperança. Não. Mas a gente pode perguntar à professora Neuza, porque a professora Neuza, ela se aposentou. Entendi. Mas aí a gente pode ver, Tá viu? bom, obrigada. Bom, aqui é um exemplo do que você pode fazer com cromatografia por exclusão de tamanho, no qual você utiliza para estudo de vesículas extracelulares, né? No caso aqui, análise extracelular de vesículas do líquido cerebroespinal, né? Em pacientes que têm Alzheimer, e eles queriam saber quais eram as proteínas que estavam sendo expressas ali, tá? E aí eles utilizaram o método de exclusão por tamanho para poder verificar isso. Em A aqui ele está mostrando a representação, né, do fluxo de todo o trabalho que foi utilizado. Eu acho que é comum de quem vai trabalhar com cromatografia, quem vai trabalhar com proteômica, com as ômicas da vida. Gente, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Tá chato? Tá Não, ótimo, tá Pro. ótimo. Qualquer Tá tudo coisa vocês me ok. falem, porque eu me empolgo com essas coisas e acabo achando que, entendeu? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me falem que eu É tiro. muita ômica, tá começando a dar nó no cérebro, mas tá Dá bom. no cérebro, né? Mas bom, eu gosto das Eu ômicas, gosto. gosto dos estudos Aham. das ômicas, gosto da biologia Imagine, Tati. molecular, e aí eu acabo viajando. Então, ele está mostrando aqui os esquemas que foram feitos, né? Geralmente, quem vai trabalhar, eu falei isso porque eu lembrei de mim, quem vai trabalhar sempre coloca esses esqueminhas aqui, né? Das fases que foram utilizadas. Isso aqui é muito frequente em qualquer trabalho também que você faça. Eu também coloquei meu parasitozinho, coloquei todas as fases, tudo bonitinho. Estou com o último artigo para sair aí, tá? E aí eles fizeram também, correlacionaram a expressão de determinadas proteínas, né, com o diagrama. Esse diagrama também é um diagrama esse diagrama aqui é um diagrama muito frequente. Aqui eles colocaram, eu não sei bem o que é isso, mas é um esquema que eles fazem, onde eles colocam todas as expressões de proteínas, né, os genes de proteínas que são expressas naquelas vesículas ali, para saber qual o grau de importância de cada uma delas. Em dele faz esse diagrama de Van aqui. A gente utiliza muito para saber, por exemplo, nesse trabalho, eles fizeram o que? Eles utilizaram diferentes compartimentos e pegaram diferentes microvesículas desses compartimentos. Então, ele quer saber se a microvesícula que está sendo expressa num compartimento também está sendo expressa no outro. E quais são aquelas que são expressas em um e que não são expressas no outro. Cuidado que isso daqui também é pegadinha para produção de artigo, tá? Então, por exemplo, eu tinha proteínas que eram o trabalho em sílico é importante, porque ela te leva a entender o que é o comportamento das suas proteínas na sua espécie, tá? Então, por exemplo, no meu trabalho eu tinha proteínas que eram expressas durante o desenvolvimento larval. Eu tinha proteína que era expressa durante o processo de excretório e secretário do parasita, e eu tinha proteínas que eram inerentes durante o processo de desenvolvimento adulto do parasita. Então, por exemplo, se eu pego proteínas que são intrínsecas apenas da fase de desenvolvimento adulta, aí eles vão dizer, não, você fez alguma coisa errada, tem alguma coisa errada nesse seu trabalho. Por exemplo, as proteínas que foram proteínas de interesse meu, são proteínas que o meu parasita, né, ele sofre mudanças de camadas cutâneas muito, muito frequentes. Então, toda vez que ele sofre essa mudança, ele libera lectina, mucina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol,
proteínas de choque térmico 70, 90, 60, eu encontrei também, a heat shock, né? Tem várias proteases em geral, várias proteases eu encontrei. Então, eu sei quais são as proteínas que vão estar expressas apenas aonde? Desculpa, apenas na fase de excreção e secreção das substâncias, porque ele precisa liberar essas substâncias o tempo todo no meio, para poder... É um mecanismo fantástico de quê? De evasão, tá? E de imunomodulação. Então, ele não pode sobreviver sem essas moléculas. É por isso que é tão interessante, porque rendeu uma patente esse meu trabalho. Porque quando você seleciona a proteína e a espectrometria de massa, ela te possibilita isso, entende? Ela te dá uma gama, eu trabalhei com quase 3.000 proteínas, e essas proteínas, ela te dá uma gama de proteínas, e você aí, ó, saca, ó, essa proteína, análise em sílico me mostrou que eu tenho ela. E aí o trabalho de bioinformática vai te dizer, ó, qual é a proteína que vai estar presente apenas, o que me interessava, na verdade, meu trabalho, renderam mais 3 trabalhos e um com vacina, né? Então, qual é a proteína que vai me interessar dentro desse contexto aqui? Dentro da minha pergunta que eu estou suscitando. É para tratamento, é para sinalização, é para diagnóstico? Para que eu quero? E do que eu quero? O que é que eu vou fazer para poder obtê-la? Tá? Mas aí, ó, eu separei as minhas proteínas e vi que existia uma gama de proteínas, 21 proteínas, que estavam pertencentes apenas no processo excretado e secretado. Agora eu vou para a bioinformática verificar a sequência dessa proteína, fazer o alinhamento dessa proteína, da sequência de nucleotídeos dessa proteína, para saber se ela existe nela uma ancestralidade com outras espécies ou não, tá? Então, para a vacina, a ancestralidade com outras espécies era importante, porque aí era como se fosse um teste... desculpa, para a vacina seria importante, porque aí eu poderia imunizar não somente o animal, mas também outras patologias que poderiam estar associadas a ela. Para diagnóstico, não. Para diagnóstico, eu teria que ter uma molécula com 100% praticamente de especificidade, né? Porque iria me dar um resultado conciso e eficaz do diagnóstico que eu estava tendo ali por toxicarias. Ok? Aqui é outro trabalho também que realizaram utilizando drogas, né, que são resistentes ao glioblastoma, e que aí, quando eles utilizaram, eles fizeram também um método, só que agora eles fizeram outro método, que é o método de imunosfera, tá? É um método que você utiliza não somente, tá, Patrícia, para detecção de microvesículas, Sim. como também para detecção de proteínas, né, de interesse. A gente tem um método de imunoafinidade com microesferas, tá? Então, a gente tem um tubinho, aqui eu nem coloquei, não foi? A gente tem um tubinho, e quando a gente coloca um anticorpo específico, esse anticorpo se liga por magnetismo, ou por peso molecular, ou por tamanho, aquelas proteínas de interesse, né? No caso aqui, ela está se ligando por exossomos, né? E no caso, por ser esferas imunomagnéticas, é um anticorpo ligado a uma partícula magnética, e esse anticorpo ligado a essa partícula magnética vai atrair aquela minha microvesícula, né? Ou aquele meu exossoma, o anticorpo vai ser anti esse exossoma aqui. Então, eles se ligam a essa porção, tá? FC, e aí, quando ele se liga, o que está na célula é eluído, o restante do material é eluído, libera aquele material, eu coloco um outro material, esse material, então, se desliga, e aí, então, eu consigo visualizar, eu consigo saber, eu consigo separar, consigo isolar as minhas vesículas extracelares, no caso, exossomos de interesse, tá? Alguma dúvida? Essas microesferas, elas são caras, obviamente. Além de elas serem caras, ainda tem mais um detalhe aí, é que o rendimento é muito pouco. A gente fazia lá a identificação por microesferas quando a gente tinha uma amostra muito pouca, eu não estava conseguindo expressar aquela molécula,
e eu queria ter certeza que aquela bactéria que eu transformei está conseguindo expressar aquela bactéria. Aí eu fazia um estudo que eu colocava a microesfera, no meu caso, era um tubinho, a Ômega, né? A empresa Ômega trabalha muito com isso. Então, era um tubinho de Eppendorf, e aí você colocava, aí você tem um suporte. Nesse suporte, ele é carregado por ímãs eletromagnéticos que atrai essa molécula, tá? E aí, toda vez que eu colocava a minha amostra lá, dava para ver nitidamente o sobrenadante de um lado e, como é que se diz? E os resíduos grudados àquela molécula ali. No caso dos anticorpos, o que vai ficar preso é justamente os anticorpos que vão estar ligados a essas microesferas, né? Dos exossomas, tá bom? E também tem a microfluídica, que é esse material aqui, onde você também tem isolamento por imunomagnetismo. Os exossomas é o mesmo material, só que o nome que eles falam é diferente. Então, você coloca o material aqui nessa região, os exossomas são lisados, a proteína, então, desses exossomas presentes nessa região são capturadas, tá? E aí, essas proteínas, obviamente, elas acabam se ligando na região magnética das BIDs, e aí você tem aí análise dessas proteínas, dessas intravesículas, por exemplo, detecção por quimioluminescência, tá? Então, é uma forma também de identificação. Pronto, eu isolei minhas proteínas, na verdade, eu peguei minhas microvesículas, consegui rompê-las, consegui obter minhas proteínas, e como é que agora eu vou identificá-las? Dá tempo, viu, gente? Estou aqui nem a professora Simone, correndo contra o tempo. Então, como é que eu vou conseguir identificá-las? Né? Por microscopia eletrônica, né? Análise morfológica de dimensional, microscopia eletrônica é o padrão ouro para detecção. Distribuição por tamanho, eu posso utilizar, né, para poder isolar, caracterizar aquela microvesícula. Distribuição por tamanho e por concentração, a partir de análise de nanopartículas, ou imunocaracterização, por citometria de fluxo, por exemplo, está tão em onda e tão em moda agora ultimamente. Tá, Márcia, por que eu preciso saber de microvesículas? Por que eu preciso entender o que são microvesículas? Porque microvesículas, gente, como eu falei para vocês, é uma ferramenta importantíssima para diagnóstico, para tratamento, terapia celular, estudo de rotas de sinalização, vacinas, como eu falei para vocês. Então, quando você tem... E outra, você encontra microvesículas em qualquer material, seja urina, seja sangue, seja fluido. Então, isso se torna menos caro, né? Mais fácil de se obter. Então, você vai ter biomarcadores aqui. E quando você consegue isolar uma proteína específica que está envolvida com algum desses elementos, o que é que você faz? Você consegue aí ter um resultado melhor no seu diagnóstico, você consegue compreender, entender melhor a cinética, a dinâmica daquela patologia, tá? Então, quando você trabalha quando você se refere, né, a essas aplicações, você tem várias coisas intricadas, tá? Que não somente é o isolamento, não somente a detecção, mas o que é que cada um desses elementos podem representar para você, tá? E como é que você pode utilizar a informação que você tem obtido. Outra coisa também que é importante, quando você está trabalhando com microvesículas ou com outros tipos de micro-organismos que você está identificando, por exemplo, proteínas, RNAs, microRNAs, você nunca deixe de lado aquilo que não é ainda documentado na literatura, tá? Porque muitas das vezes ele vai ser responsável por uma rota, por um método de imunodiagnóstico. Meu trabalho está lá, está guardadinho. Quando eu quiser, quando eu achar que devo, eu pego de novo e verifico se tem alguma coisa ali para fuçar e poder encontrar algo, né, que ninguém ainda encontrou. Então, é importante isso porque acaba, né? A gente acaba deixando passar. Não tem registro na literatura, proteína não caracterizada. Então, a sua função é essa: caracterizar essa proteína, verificar quais são as características dessa proteína,
a conformação dessa proteína, se é primária, se é secundária, se é terciária. Se essa proteína for tridimensional, você vai fazer um dicroísmo circular para saber quais são os números de folhas betas, quais são os números de folhas alfa nessa proteína, que se é uma proteína que passível de identificação e possível de ser utilizada por métodos de imunodiagnóstico ou para a vacina, né? Será que essas proteínas elas podem suscitar uma resposta imunomoral ou uma resposta imunicelular a nível de gerar uma memória imunológica? Estou puxando sempre a minha sardinha porque eu sou imunologista, tá, gente? Então, tudo isso é a aplicação, né? Aplicação. Então, aqui, por exemplo, estudo de microRNAs, né, que você pode utilizar como potencial diagnóstico, né, de doenças como, por exemplo, a pré-diabetes, né, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, que tanto matam as pessoas, né, que são hoje caracterizadas como doenças crônicas não transmissíveis. Como é que é porque eu estou correndo um pouquinho, viu, gente? Mas eu vou disponibilizar o material para vocês. Como que eu posso detectar previamente se meu paciente ele é mais susceptível a uma patologia, a uma diabetes mellitus ou uma doença, uma complicação cardiovascular? Como é que eu posso fazer isso? Pesquisando essas proteínas, né, que são liberadas nessas vesículas. A gente sabe que os microRNAs, existem microRNAs, por exemplo, que são característicos de uma patologia, né? E que são expressos e que deixam de serem expressos quando você cursa a progressão daquela doença. Então, por exemplo, existem já catalogados, a professora Simone até está trabalhando com isso, proteínas, né, microRNAs, desculpa, e esses microRNAs, eles são capazes de detectar, obviamente, é necessário que se hajam mais estudos, né, acerca dessa polêmica, mas existem microRNAs que podem ser identificados, por exemplo, apenas durante a fase pré-diabética do paciente. Então, isso pode funcionar como uma ferramenta de diagnóstico e de prevenção à doença. Então, é legal, né? Essa parte, que eu acho que a gente acaba interagindo com o que é o real significado que é o trabalho com essas vesículas extracelulares. Aqui é uma vesícula, vesículas extracelulares que são utilizadas também como marcadores do câncer de mama. A gente sabe que existem várias proteínas, vários genes, né, que são expressos durante a fase pré, né, câncer. Então, essas proteínas podem ser investigadas, detectadas e trabalhadas como ferramenta de diagnóstico e de tratamento também, ferramenta terapêutica. A gente vê que existem tantos tratamentos hoje com anticorpos, né? Tratamentos eficazes. Psoríase mesmo é um tratamento que a gente utiliza R$ 5.000 para você tratar com anticorpo, tá? E que é fornecida pelo governo. Então, existem formas, né, de se isolar, de se identificar essas proteínas e utilizá-las não somente como ferramenta, mas também como mecanismo ou objeto de diagnóstico, tá? A gente sabe que a detecção, por exemplo, dos genes BRCA1 e BRCA2, que são os oncogenes dos cânceres de mama e que também pode ser do ovário e da próstata. Próstata em menor concentração, 5%, mas existe também. Demora muito e é caro, né? Então, se a gente consegue extrair, hoje em dia a gente sabe que as técnicas de biologia molecular, né, utilizando microvesículas, são caras, mas quem sabe futuramente essas técnicas não podem ser utilizadas. Tá? Então, aqui é uma eletromicrografia de transmissão, mostrando aqui vesículas que são derivadas de células humanas pelo processo de centrifugação. Em A, você tem aqui os exossomos, com diâmetro, obviamente, menor do que 100 nanogramas. Se é menor do que 100 nanogramas, não pode ser microvesículas, então, por aí você já consegue isolar, né? Você viu que ele foi separado pelo método de microcentrifugação, ultracentrifugação. Aqui você já tem vesículas extracelulares, só que nesse caso aqui você tem microvesículas. Como é que eu sei disso? Porque eu aferi e vi que o tamanho é superior a 100 nanômetros. Então, isso já é por isso que não somente a técnica de microscopia ela é importante porque ela acaba caracterizando a sua vesícula, tá? E acaba fundamentando o seu trabalho, certo?
E é isso. Em C, você está vendo aqui, ó, os exossomos, as partículas desses exossomos, tá? E em D, você está vendo aqui uma microscopia de varredura, onde você está vendo aqui a região do endotélio liberando essas vesículas, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo no nosso espaço, porque não vai dar tempo da gente poder passar, tá? Então, eu vou deixar para vocês olharem lá, porque a gente vai falar rapidinho de microscopia, porque senão não dá tempo dos meninos trabalhar. Então, quando a gente fala de microscopia, né, porque se a gente está trabalhando com microvesículas, a gente precisa trabalhar com microscopia, tá? Então, para a gente trabalhar com microscopia, a gente sabe que a gente tem a microscopia óptica, a gente tem a microscopia eletrônica, e a microscopia eletrônica, ela tem a vertente não somente para a microscopia de transmissão, como também a de varredura. A gente vai entender por que cada uma delas são importantes. Quando a gente tem, né, só para poder deixar claro para vocês que existe a microscopia óptica, que nós trabalhamos, que nós começamos a ter contato com a microscopia óptica durante a nossa graduação, certo? É uma ferramenta excelente, nem sempre você precisa lançar mão, né, de uma microscopia eletrônica de transmissão ou de varredura para poder obter o resultado, a pergunta da a resposta da sua pergunta, nem sempre. Por exemplo, aqui, ó, você tem a movimentação de espermatozoides, você tem aqui cultura de células, que nós utilizamos a microscopia invertida, né? Eu não coloquei aqui, mas existe a microscopia fluorescente aqui também, né? A microscopia fluorescente, análise tecidual de células no tecido, né? Células imunológicas, né? Aqui a gente vê aqui linfócitos, a gente vê aqui hemácias em bolor. Então, tudo isso análise tecidual, da integridade do tecido, tudo isso a gente pode ver com a microscopia óptica, né? E a microscopia óptica, ela vai utilizar como fonte de luz, né? A luz como fonte para a visualização do material. Então, a gente sabe disso, a gente já conhece, existem várias vertentes da microscopia óptica, eu acho perfeita, né? E que nos dá um resultado muito bom. Só que quando você está trabalhando com microvesículas, você precisa trabalhar com a microscopia eletrônica, tá? Então, quando você se refere a técnicas de microscopia eletrônica, de transmissão, que é a que nos interessa, e de varredura, que também nos interessa, elas vão utilizar feixes de elétron como fonte de iluminação, tá? É a diferença que tem entre a microscopia óptica e a microscopia eletrônica é exatamente isso, que uma vai utilizar a fonte de luz e a outra vai utilizar a fonte de elétrons, tá? Então, quando você utiliza, tá, essa fonte, né, de elétrons, você acaba tendo um ganho resolutivo muito grande, tá? É muito grande. Para você ter uma ideia, quando a microscopia óptica, né, quando você utiliza a microscopia óptica, você tem um aumento de resolução de aproximadamente 0,22 micrômetros, tá? Quando você utiliza a microscopia eletrônica, isso multiplica em 100 mil vezes mais. Então, a microscopia eletrônica, ela acaba te proporcionando coisas que antes você não conseguia. Você consegue visualizar coisas que antes era impossível você visualizar a microscopia óptica, tá? E aí, o que acontece? Você vai conseguir avaliar com uma resolução bem maior e, além do mais, estruturas minúsculas, que antes não poderiam ser analisadas, como, por exemplo, por microscopia óptica, tá? E qual seria, né, a diferença entre microscopia óptica e microscopia eletrônica? É exatamente isso. É porque ela vai te permitir o aumento dessas estruturas, vai te possibilitar melhor, tá, essas estruturas. E essas técnicas de microscopia eletrônica de transmissão e de varredura, né, que vai utilizar os feixes de luz, elas vão ser importantes para a caracterização de microvesículas, tá? E de exossomos, ou de corpos apoptóticos, tá bom? Aí, eu não vou me ater muito às propriedades físicas, mas só para vocês entenderem, né, como é que funciona a microscopia de transmissão, né, e quais são os componentes que
estão intricados nele. Primeiramente, vocês precisam saber que a microscopia de transmissão é aquela que você vai ter a absorção de elétrons, você não tem a interferência da luz, nesse caso aí. E esse elétron ele vai incidir em determinada região da amostra e produzir um contraste PIB, né, um contraste preto e branco. E essa imagem é a imagem que a gente vai acabar observando por microscopia, né, quando a gente tem ali o material. Tá? Geralmente, são imagens que, para que sejam feitas, a gente não coloca nenhum tipo de coloração, tá? E você aí tem ela desse jeito aqui, ó, tá? Você tem a luz incidindo, é uma luz, um raio de feixes eletromagnéticos, tá? Uma coisa que tem de diferente é que na microscopia óptica, geralmente é de baixo para cima, a incidência, né, dos raios. Nesse caso aqui, a incidência é de cima para baixo, tá? Então, quando você tem esse aparelho aqui, você vai ter feixes de luz, tá? Que vão ser emitidos por um cátodo, tá? E que vai atingir um ánodo. Então, quando numa região específica que nós chamamos de canhão, e quando esse canhão ele lança, né, esse cátodo aqui, chega a esse ánodo, eu tenho um feixe de luz que vai incidir sobre a minha amostra. Tá? Isso se dá porque eu vou ter lentes condensadoras e essas lentes elas vão reter esse feixe de elétrons exatamente nessa região aqui, ó, onde está a minha amostra. Quando essa lente chega aqui, nessa região, e você tem o feixe de luz sendo incedido nesse material, o que é que vai acontecer? Você vai ter, então, ó, a minha imagem sendo obtida, tá? Só que o que é que vai acontecer? Eu vou formar a imagem, só que os elétrons, nas regiões, eles vão ser o meu material, né? Ele vai ser revestido por substâncias que vão fazer com que eu consiga visualizar não, que eu consiga captar aqueles elétrons. Então, vão ser sais, e esses sais geralmente são sais de metais, como, por exemplo, chumbo, ósmio, urânio, e esses sais de metais impregnados na minha amostra, a região onde tiver uma grande concentração, obviamente, esses sais de metais eles irão interagir com a minha amostra, e quando esses sais de metais interagem com a minha amostra, as regiões por onde o elétron passar e que tiver aqueles sais de metais vão ficar mais densas, e as regiões por qual aquele elétron passar e não tiver esses sais de metais ficarão menos densas, tá? E a partir daí eu vou classificar esses locais como regiões eletrondensas e regiões eletropacas, tá? Regiões menos densas, tá? E as regiões que vão ser regiões mais densas vão aparecer no escuro, mais escura, né? Escurecidas, empretecidas. E as regiões mais claras, elas já ficam mais aparecer em branco. E é isso que vai formar e vai nos dar o tom, né, da nossa imagem, que vai ser revelada em uma placa fluorescente, e essa placa fluorescente, a partir de um filme fotográfico, nos dá a imagem que nos interessa, tá? E aí a gente acaba vendo a imagem desse jeito aqui, ó. Microscopia eletrônica aqui de uma célula, tá? E essa microscopia eletrônica, ela mostra aqui, ó, você consegue ver microvesículas, tá? Presentes em células infectadas de vírus, daquele vírus da peste suína, tá? O vírus da peste suína aqui. E aí eles fizeram um experimento onde eles queriam observar a ação da prostaglandina nessas vesículas. E aí eles conseguiram isolar por um método de centrifugação, e depois que eles isolaram, de ultrafiltração, desculpa, e aí depois que eles isolaram essas vesículas e fotografaram, né, por microscopia eletrônica, eles observaram pós-tratamento com prostaglandina o desaparecimento dessas vesículas, você acaba não verificando. Então, a microscopia eletrônica de transmissão acaba ajudando você a realmente responder a sua pergunta dentro do contexto da sua pesquisa. Dúvidas, gente?
Então, em suma, quando a gente fala de microscopia eletrônica de transmissão, é porque ela vai permitir uma análise bidimensional, tá? Com uma resolução, obviamente, superior àquela de microscopia óptica, e isso vai nos permitir, obviamente, um maior detalhamento da nossa imagem, né? A gente vai ter aí a obtenção de estruturas, né, que antes a gente não podia visualizar com a microscopia eletrônica, e a gente acaba utilizando, lançando mão de alguns artifícios computacionais para poder colorir, né, a nossa imagem, para que a gente possa visualizar e que ficar melhor ao aos nossos olhos, tá bem? E aí a gente tem, além da microscopia eletrônica, tá, de transmissão, a gente tem a microscopia eletrônica de varredura, tá? Eu vou utilizar elétrons do mesmo jeito, certo? Por que é diferente a microscopia de varredura? É porque é como se você tivesse um robô passando por cima de um material, do seu material, e avaliando ponto a ponto daquele material superficialmente, certo? Então, eu sei que eu tenho ali alguma estrutura, né, na região superficial que vai me interessar. Só que eu não posso avaliar essa estrutura por microscopia eletrônica de transmissão, porque ela vai avaliar as propriedades internas. Essa não. Essa eu consigo avaliar, eu consigo verificar, né, onde é que estão, se existe, né, aquelas ultraestruturas, estruturas nanométricas, né, que são de pequenos tamanhos e que não conseguem ser visualizadas por outra técnica, se eu consigo analisar e verificar por microscopia eletrônica de varredura, tá? Tudo bem até aí, gente? Sim, tudo bem, prof. Então, essa microscopia de varredura, você vê que são feixes de elétrons, você tem um cátodo, você tem um ánodo. Opa! Só que não tem um ponto interessante aqui, importante, né? Você consegue ver aqui que você não tem essa placa aqui, ó, tá? Essa coluna aqui, essa porta aqui de espécimen, você não tem. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Você tem o fótons, que vai incidir no elétron, só que ele vai incidir diretamente na nossa amostra. Deixa eu botar aqui. Ele incide diretamente na nossa amostra. Quando ele incide diretamente na nossa amostra, a nossa amostra, esses feixes de elétrons que chegam na nossa amostra, o que é que acontece? Ele interage, tá, com a nossa amostra. E aí, a nossa amostra acaba emitindo elétrons secundários, tá? Então, o que é que acontece? A gente tem a fonte de elétrons, a gente tem os condensadores, a gente tem o elétron passando pela nossa amostra, você tem um leitor e um condensador, né, que passa por uma bobina de varredura, e quando esse elétron ele passa por essa bobina de varredura e alcança a nossa amostra, o que é que vai acontecer? Eu vou interagir com esse material e esse material acaba emitindo raios, emitindo feixes de elétrons, e esses feixes de elétrons, então, são liberados como elétrons secundários, tá? E é exatamente isso, né? Esse processo de dispersão que ocorre numa microscopia eletrônica de varredura, né, que é decorrente da região de onde ocorreu a interação da minha amostra da minha amostra com esses feixes de elétrons, que vai me dar o que nós chamamos de microscopia eletrônica de varredura 3D, certo? Porque ele acaba nos dando uma microscopia, uma visualização de estruturas de modo tridimensional, certo? Com elevado índice, obviamente, de detalhamento. Então, a gente tem uns detalhes muito maiores do que se não tivéssemos essa tecnologia, tá? Então, a gente acaba aplicando isso em vários momentos, né? Então, a gente pode avaliar as nossas microvesículas, como o pessoal faz os nossos exossomos através. Eu só coloquei o pólen aqui para o pessoal do vegetal não ficar triste, né? Mas a gente pode ter vários
quando aquela amostra nossa, né, ela interage, né, com a superfície daquele material, aí quando aquele material que está na nossa amostra, né, encontra aqueles feixes e geram os feixes secundários, eles geram verdadeiros cristais. Esses cristais, então, é que vão emitir as cores em preto e em branco e que vão formar a nossa imagem. Tá? A aplicação da microscopia eletrônica, eu trouxe já vários métodos, né, que vocês viram as fotos ali das microvesículas, que na verdade são métodos aplicados também de identificação pela microscopia. Então, as aplicações baseiam-se necessariamente no melhor detalhamento de superfície das nossas amostras, na elucidação de ultraestruturas de superfície, como nós vimos até então. E eu queria agradecer a vocês, queria pedir desculpas por eu estar correndo contra o tempo, porque, na verdade, eu queria dar essa aula para vocês, para que vocês pudessem ter uma noção do como que funciona, porque semestre passado... deixa eu abrir aqui. Vocês estão me ouvindo? Semestre passado, eu não Sim. dei essa aula. Sim. E eu fiquei muito incomodada com isso, porque eu acho que fica difícil de vocês conseguirem visualizar, apesar de ter sido maravilhoso, tanto que a professora Luzimar me convidou de novo por isso, mas eu acho que há necessidade da gente poder discutir, sentar, eu apresentar primeiro que vocês, para que vocês pudessem ter uma noção do que é que virá, porque quando eu dei, né, com o meu jogo de cintura, o que foi que eu fiz? Eu fui destacando as partes no artigo que eram mais pertinentes, e aí vocês puderam ter realmente uma noção do que se estava falando. Mas eu acho que quando a gente traz isso, a gente já acaba... como é que diz? Deixa eu finalizar aqui, gente. A gente acaba enriquecendo mais, né? A gente acaba enriquecendo mais. Eu acho que foi muito bom, tá?